Oi, hoje a gente vai falar sobre o seno, cosseno e a tangente de um arco, os valores notáveis e o esboço dessas funções. Falando sobre o seno e o cosseno de um arco, a gente tem que x é o eixo dos cossenos e o y vai ser o meu eixo dos senos. Falando sobre os sinais do cosseno, se eu tiver um ponto no meu primeiro quadrante, o que vai acontecer? Eu tenho que olhar para o meu eixo x, que é o eixo dos cossenos. Então, nesse eixo, o meu x ele vai ser positivo. Então, o meu sinal ele vai ser positivo também. E agora, se eu tenho um ponto P no segundo quadrante e eu olho para o eixo x, ele vai ser negativo. Então, o sinal do segundo quadrante é negativo. Agora, se eu tiver um ponto P lá no terceiro quadrante, o que acontece? Eu olho para o meu x, ele está negativo. Então, o sinal do cosseno é negativo também. E se eu deslocar o meu ponto P lá para o quarto quadrante e eu olho para o meu eixo x, ele é positivo. Então, o sinal do cosseno no quarto quadrante ele é positivo. Agora, para a gente saber os sinais do seno, eu vou ter que olhar para o meu eixo dos senos, que é o eixo y. Então, de novo, se eu tenho um ponto P no primeiro quadrante e olho para o meu eixo y, ele é positivo. Então, o sinal do cosseno no primeiro quadrante ele vai ser positivo. Agora, se eu tenho o meu ponto P no segundo quadrante, o que acontece? Continua sendo positivo. O eixo do y continua sendo positivo. Então, o meu sinal é positivo. Se eu coloco o meu ponto P lá no terceiro quadrante, o meu eixo y ele vai ser negativo. Os valores eles vão ser negativos aqui. Então, o sinal é negativo. Agora, lá no quarto quadrante, ele continua sendo negativo também. Então, meu sinal é negativo. E aí, os sinais do seno, eles vão estar distribuídos dessa maneira aqui. Agora, para falar sobre a tangente do arco, primeiro a gente precisa traçar uma reta tangente a essa circunferência de raio 1. E aí, a gente vai ter a parte positiva e a parte negativa dessa reta tangente. Então, quando a gente tem um ponto P no primeiro quadrante, o que acontece? Eu vou traçar uma reta do meu ponto O até a minha reta tangente T. E aí eu tenho que o meu primeiro quadrante ele é positivo. Agora eu tenho um ponto P lá no segundo quadrante. Eu vou traçar uma reta desde o ponto P até a minha reta tangente T. E aí o meu sinal ele vai ser negativo. Então no segundo quadrante a gente tem sinal negativo da tangente. Agora eu pego esse ponto P e desloco lá para o terceiro quadrante e traço uma reta até chegar na minha reta tangente T. E aí eu vou ter o meu sinal positivo. E agora, se eu tenho um ponto P no quarto quadrante e eu traço essa reta até chegar à minha reta tangente T, eu tenho meu sinal negativo. Bem simples, né? Resumindo, o que a gente precisa saber? Que x é o eixo dos cossenos e y é o eixo dos senos. E aí é fácil eu saber os sinais do seno e do cosseno. E aí, para saber os sinais da tangente, basta traçar uma reta perpendicular a essa circunferência. E aí, depois eu traço uma reta do meu ponto P E agora, até se eu quiser essa a reta tangente de tangente à 90 circunferência. graus, E aí eu vou ter não o vou meu ter sinal esse valor. positivo ou Esse negativo. valor é indefinido, porque eu nunca vou conseguir traçar uma reta
que encoste na minha reta perpendicular ao círculo. A tangente de 180, eu vou pegar, marcar o meu ponto -1 e 0, e aí, desde esse ponto até chegar na minha reta tangente, eu tenho meu ponto 0. Então, a tangente de 180 é 0. A tangente de 270 é a mesma coisa de 0 graus. Se eu traçar uma reta ali naquele ponto, 0 e -1, nunca vai chegar na minha reta tangente T. Então, não existe. E ali em 2π, que é 360 graus, que é o meu ponto 1 e 0, eu vou ter a tangente de 2π igual a 0, porque se eu traçar uma reta até chegar à minha tangente, eu tenho ponto 0. E aí, organizando esses valores, a gente vai ter essa tabelinha, ou a gente pode também representar os valores notáveis através da circunferência trigonométrica. Por exemplo, se eu quero o seno de 30 graus, eu vou olhar para o meu 30 graus aqui, que é π sextos, e aí eu olho para o meu eixo dos y. Então, aqui a gente tem o valor de 1/2. Então, seno de 30 graus, ou seno de π sextos, é igual a 1/2. Se pegar um ponto qualquer ali na circunferência, no primeiro quadrante, é claro, e aí a gente faz a simetria em relação ao eixo y, vai ter o ponto pintado ali em vermelho. E aí, para determinar esse ponto, é só a gente andar 180 graus a partir do meu ponto 1 e 0 até o -1 e 0, a gente anda 180 graus. E aí, como o ponto simétrico, o ponto vermelho ele é simétrico ao ponto preto ali, a gente vai ter que aquele arco ali em azul, eles são iguais. Então, vale alfa também o arco da esquerda. Então, para ter esse ponto vermelho, é só tirar o meu arco do lado esquerdo que está em azul. Como eu andei 180 graus, que é π, e tirei esse alfa, eu vou ter π menos alfa. Agora, para determinar o meu ponto rosa, eu vou ter que fazer uma simetria em relação à origem, e aí depois é só a gente andar alfa, que é o que está em azul, mais 180 graus, que é o que está em roxo. Ou seja, eu andei π mais alfa. E agora, para eu ter esse meu ponto do quarto quadrante, é só eu fazer a simetria em relação a x. E aí, como é simétrico, a gente tem o quê? Que o arco que está em azul, que é igual a alfa, vai ser igual ao arco que está em amarelo. Então, o amarelo vai ser alfa também. Então, a gente vai dar uma volta na circunferência, que é igual a 360 graus, ou seja, 2π, e diminuir tirar esse arco que está em amarelo, que é igual a alfa. Então, o meu ponto, ele vai ser 2π menos alfa. Então, o meu ponto do primeiro quadrante vai valer alfa, meu ponto do segundo quadrante, π menos alfa, do terceiro, π mais alfa, do quarto, 2π menos alfa. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o cosseno de π quartos em qualquer quadrante, o que a gente vai ter? É só a gente substituir o π quartos em alfa. Então, aqui no primeiro quadrante eu tenho alfa igual a π quartos. No segundo quadrante, o que eu faço? π menos alfa. Como alfa é π quartos, π menos π quartos. E aí, fazendo a continha, eu vou ter 4π menos π, que vai dar 3π. Então, eu tenho 3π quartos aqui no segundo quadrante.
E no segundo quadrante eu tenho que o cosseno, o sinal ele é negativo. Então, como o cosseno de π4, ele é a raiz de 2 sobre 2, eu vou ter que o cosseno de 3π4 é menos raiz de 2 sobre 2, porque no segundo quadrante eu tenho meu sinal negativo. Agora, substituindo o π4, aqui no terceiro quadrante eu vou ter π mais alfa, então eu vou ficar com π mais π4. Fazendo a continha, eu vou ter 4π mais π, que é igual a 5π, e aí vai ficar 5π4. Como no terceiro quadrante, o sinal do cosseno ele é negativo, porque o meu x é negativo, e o x é o eixo dos cossenos. Então, eu tenho que o cosseno de 5π4 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Agora, lá no meu quarto quadrante, eu vou ter 2π menos alfa. Então, substituindo alfa igual a π4, eu vou ficar com 2π menos π4. Fazendo a continha, 2π vezes 4 é 8π. E aí eu tenho 8π menos π, que eu fico com 7π. Então, 2π menos π4 é igual a 7π4. Como no quarto quadrante, o sinal do cosseno é positivo, então eu tenho que o cosseno de 7π4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Vocês podem fazer isso para o seno também, e para outros valores do seno e do cosseno. Agora a gente vai falar sobre o esboço do gráfico do seno. Se eu andar de 0 até 90 graus e olhar para o meu eixo y, que é o eixo dos senos, o que acontece? A gente pode perceber que de 0 até 90 graus o meu y está aumentando. Então, a função ela vai ser crescente nessa parte. E aí, eu tenho essa parte aqui da função, 0 até π meios, crescente. E agora, se eu andar de 90 graus até 180 graus, o que a gente pode notar ali no eixo y? Que o y ele vai diminuindo até chegar no 180. Então, essa parte da função ela vai ser decrescente. E aí, no gráfico, a gente tem essa parte decrescente aqui de π meios até π. E agora, se eu pegar ali dos 180 graus até 270, eu noto que o meu y está decrescendo também, os valores eles estão diminuindo. Então, nessa parte, a função ela é decrescente. E, por fim, se eu pego de 270 até 360, o meu y está aumentando ali naquela parte. E aí, a função ela é crescente. Então, de 3π meios até 2π, eu tenho a minha parte crescente. Também o que a gente pode perceber nesse gráfico, que ali no primeiro quadrante, o sinal é positivo, no segundo positivo, no terceiro negativo e no quarto negativo. A função está lá para baixo do eixo y. E aí o cosseno é a mesma coisa, só que eu vou olhar para o eixo dos cossenos, que é o eixo x. Então, se eu olho de 0 até 90 graus, ou seja, de 0 até π meios, eu tenho que o meu x está diminuindo, então a função está decrescendo. E aí, se eu pegar de 90 graus até 180 graus, ou seja, π meios até π, eu tenho que o x ele continua diminuindo, então a função está decrescendo. Agora, de 180 até 270, que é π até 3π meios, e olhando para o meu eixo x ali, a gente vê que o x está crescendo, então a função ela é crescente. E ali em 270 até 360 graus, que é 3π meios até 2π, eu tenho que o meu x ele continua crescendo, então a função ela é crescente.